Bom dia, povo de Deus. Amém. Ainda de pé, você, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5 e o verso 15. Você deve ter perguntado, né? Tem um pessoal novo aí, né? Quem é esse pessoal novo? Na verdade, é o pessoal da teologia que está fazendo estágio hoje, né? Então, você viu pessoas ali na porta, no estacionamento, aqui fazendo a introdução. E glória a Deus pela vida deles que estudaram, se prepararam para, então, fazer esse estágio, né? E Deus usá-los, né? Glória a Deus. Então, passamos a ler Efésios, capítulo 5, verso 15 até o 17. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, olha só, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Eu vou repetir. Mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Você pode se assentar. Glória a Deus. Para você que gosta de anotar, como eu assim, né? E não quer perder nada da palavra de Deus, o título da mensagem é o tempo de Deus na nossa vida. O tempo de Deus na nossa vida. Quando nós lemos essa carta de Efésios, talvez você não saiba, mas Paulo escreve essa carta da prisão. E mesmo preso, mesmo na prisão, ele escreve para a cidade de Éfeso, na qual ele passou 3 anos, na sua segunda viagem missionária, e onde ele deixou vários membros, vários amigos, e ele escreve uma carta de alegria. Uma carta abençoada que tem inúmeras revelações. E chega no capítulo 5, ele começa dizendo assim, sendo, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, se você quer imitar o que Deus quer, imitar Cristo, é tomar a posição de filho. E ele vai falando algumas coisas, e chega no capítulo 15, ele pede para que nós venhamos a andar, não como nécios, mas como sábios, com sabedoria. Então, o tempo é algo muito importante. Né? Nós vamos discorrer algumas coisas sobre o tempo, porque a gente, às vezes, fala do nosso tempo, fala do tempo de Deus, mas existem 4 situações de tempo que a gente vai estar falando, que é o meu tempo, o tempo dos outros, o tempo de Deus e o tempo desse mundo. Então, eu tenho um tempo, o outro tem o tempo dele, Deus tem o seu tempo e o mundo tem os seus tempos. Você já não ouviu muitas vezes, quando eu converso com meu pai, né, com as pessoas mais antigas, eles dizem, no meu tempo era assim. Eles falavam de outros tempos em que os costumes eram os outros, em que era outro tipo de educação, era outro tipo de vida, e hoje a tecnologia veio e tomou nesse mundo moderno que está aí. Então, as coisas mudam, os princípios não, mas os tempos mudam. E nós vamos discorrer alguma coisa sobre o tempo, né? E muitas vezes, se a gente não souber administrar as atividades, não o tempo. Muitas vezes a gente diz, eu estou administrando o meu tempo, eu não consigo. O tempo não se administra. O tempo é igual para todo mundo. Você administra as atividades, o que você faz com o tempo que Deus lhe deu, mas nunca o tempo. O tempo não é administrável. O tempo, ele passa igual para todo mundo. Só às vezes ele parece ser corrido, parece que não tem o tempo, mas você tem tempo. Você talvez não está conseguindo administrar a atividade e parece que o tempo passa rápido, mas ele passa igual para mim e para você. Então, muitas vezes nós falamos assim porque é o jeito da gente falar. Mas, na verdade, o tempo é igual para todos. E aqui Paulo dá algumas dicas para a gente aproveitar essas oportunidades. Glória a Deus. Então, primeira coisa que eu preciso entender, para que serve o tempo? O tempo, ele serve para nascer, crescer, amadurecer e frutificar. Eu vou repetir. O tempo serve para nascer, crescer, amadurecer e frutificar. Há um tempo de você nascer.
há um tempo de você ter um crescimento, há um tempo de um amadurecimento, e depois sim, frutificar, quando você está bem maduro. Não é assim que acontece com uma planta, com uma árvore, com fruto, melhor dizendo? Ele nasce, ele cresce, ele amadurece e ele alimenta. E é isso que Deus quer que nós sejamos. Por isso que várias vezes Deus, na sua palavra, ele cita vários exemplos. Por exemplo, se você pega o Salmo 1, o que você diz? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada à beira de ribeiros, cujas folhas não caem, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Glória a Deus. Então, Salmos começa falando exatamente de um tempo da gente frutificar, de um tempo da gente prosperar, mas para que isso aconteça, a gente tem que estar perto do rio, à beira das águas. Ou seja, quando fala de água na Bíblia, geralmente fala do Espírito Santo, da presença de Deus. Glória a Deus, a não ser que sejam águas sujas, né? E ele continua, esse salmo, ainda dizendo que não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Por isso, desculpe, mas muita gente não permanece na congregação dos justos. Por quê? Porque não frutifica, porque não cresce, não amadurece. E muita gente entra e sai na igreja. Você percebe que às vezes a pessoa entra e sai, né? Por isso, ele não permanecerá na congregação dos justos, porque o Senhor conhece os caminhos dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então, o tempo ele serve para isso. A gente cresce em Deus, a gente nasce, cresce, amadurece e frutifica. Se você e eu não estivermos frutificando, a gente está no tempo errado. Então, qual é o teu fruto? O que você está fazendo para Deus? E com Deus e em Deus? Eu só estou ouvindo. Amém? Isso que significa crescimento, amadurecimento. Mas chega um tempo de frutificar. Todos nós precisamos frutificar. E como eu frutifico, pastor? Evangelizando, deixando uma palavra, levando alguém para a igreja, levando alguém ao batismo, enfim, fazendo algo para Deus, pregando, cantando, adorando, intercedendo. Mas eu preciso frutificar. Se eu não estou fazendo nada, tem alguma coisa errada, eu estou numa estação errada da minha vida. O tempo, ele serve também para cicatrizar feridas e nos preparar para as bênçãos, aleluia. Uma ferida sempre precisa de um tempo para sarar. As lutas dessa vida podem produzir alguma ferida em nós, mas sempre haverá um tempo de cura. E essas marcas não devem nos lembrar de algo ruim, mas de uma vitória conquistada. Paulo, em Gálatas 6, versículo 17, se eu não estou equivocado, ele diz assim, e não me inquieteis, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, aleluia. Qual é a tua marca? O que o tempo tem fazendo contigo? Como as pessoas te reconhecem? Como as pessoas poderiam te definir? Se você partisse hoje dessa terra, o que as pessoas diriam de você? Este foi um homem de fé, uma mulher de fé? Essa pessoa deixou um legado? Ou as pessoas dizem, glória a Deus que ele foi? Então, qual é a marca que você tem de Cristo? Marca significa algo de valor, algo que define alguma coisa. Por exemplo, se você pega um sapato de marca, ele tem aquela marca, uma roupa de marca, ela tem aquela marca. E eu brinco sempre, você vai comprar uma camisa, não estou fazendo comercial para a empresa, mas você vai saber qual é a empresa, né? Com o jacaré, 300 e poucos reais. Tira o jacaré, 30 reais. Não é verdade? Todo mundo sabe que essa marca é Lacoste, que eu não vou falar, né? Eu já falei.
Estou brincando. Mas o que acontece? A marca vale. E a marca de Cristo na tua vida vale muito. Então, qual é a marca que eu e você temos deixado? Não é verdade? Então, as pessoas precisam ver uma marca de Deus na nossa vida. E o tempo, ele serve, glória a Deus, para preparar o nosso coração para a promessa. Toda promessa passa pelo teste do tempo. O tempo, ele serve para preparar o nosso coração para as promessas. E eu sempre digo, você está esperando promessa ou proposta? Proposta vem do homem. Qualquer um pode resolver a tua vida com uma proposta, mas é do homem. Agora, promessa, aleluia. Promessa vem de Deus, aleluia. Promessa você não consegue fazer, porque você não tem capacidade para alcançá-la. Mas Deus faz com que você a alcance, porque a promessa vem de Deus, vem do alto, aleluia. E quando você espera na promessa, algo sobrenatural acontece. Em Lucas 24, 49, Jesus fala para os seus discípulos: ficai em Jerusalém até que, glória a Deus, até que recebereis do alto a promessa do Pai, que é o Espírito Santo. Então tem coisas que se Deus não falou para você, você tem que esperar. Não adianta querer agir. Ei, se Deus falou, faça. Se Deus não falou, espere em Deus, ore e continue dizendo: Senhor, eu preciso de uma direção, mas não tome uma direção que Deus não mandou você tomar. Exemplo, se você pega o profeta Elias, Deus falou com ele, e ele profetiza para Acabe que por 3 anos e meio não choveria em Israel. Deus manda ele para uma caverna, depois manda ele para aquela mulher de Sarepta, aquela viúva de Sarepta, e por 3 anos não fala com ele. Ei, vou repetir, por 3 anos não fala com o profeta. E Elias era homem de Deus. Aí você diz: meu Deus, não fala mais comigo. Se Deus não falou, é porque Deus está te aperfeiçoando, te tratando. Glória a Deus. Então nem sempre Deus vai falar toda a vida comigo, dá uma direção. Então há momentos que Deus permite que a gente fique um tempo sem ouvir a voz dele para ser tratado, para ser ministrado, para ser aperfeiçoado, para que na hora certa, no tempo dele, a gente venha por exemplo, chegue lá diante do rei, e como Deus falou, porque o Acabe queria matar Elias, e ele disse: agora te apresenta, Acabe, agora é o momento de você chegar e dizer o que eu quero que você faça. Então tem coisas na minha e na sua vida que não é o momento ainda de antecipar o tempo de Deus, é o tempo que Deus está nos preparando para coisas extraordinárias, aleluia. Alabaxiricandaramangaias. Então, o tempo ele serve para nascer, crescer, amadurecer e frutificar. O tempo serve para cicatrizar as feridas. E o tempo serve para nos preparar para as bênçãos. Amém? Glória a Deus. Bom, agora, como entender os efeitos do tempo? Bom, a primeira coisa que o tempo ele vai fazendo, se a gente não estiver em Cristo, ele vai nos cansando, cansaço. Passa a idade, passa o tempo, vem a idade, e o corpo vai cansando. Bom, a gente vai chegando a uma certa idade, você não tem mais a mesma energia, mesma disposição. Quando a gente é garotão, a gente joga, né, pastor Adriano, 3 partidas de futebol seguida, e se bobear, joga a 4ª ainda. Agora você vai, te convido para jogar, você diz: não, no máximo videogame, né? Não é? Porque a perna não ajuda mais, né? Não é? Aí o cara dribla 1, dribla 2, dribla 3, jogando futebol, não, no videogame, né? Porque no futebol não, né? E assim a gente vai perdendo a disposição, porque o corpo ele vai envelhecendo, é normal. Então, vem o cansaço. Muitas coisas que você fazia com facilidade, há muito tempo atrás, dependendo da idade que você está, você já não vai ter mesmo a mesma força. Mas você tem experiência. Você sabe que, muitas vezes, veio a tecnologia, por exemplo, ela veio para evitar de fazer força. Muitas vezes, o que o homem fazia antigamente no peso, né? Exemplo, na construção civil, se pegava tudo no braço, hoje tem muita máquina que vai lá, guindaste, pega tudo e facilita a vida. Né? Outro tempo eu fui visitar lá no Paraná um
como é que eu posso dizer? Alguém que tinha agricultura lá, um agricultor, né? E ele estava plantando soja e milho. E na minha cabeça era tudo manual. O cara estava de trator, com ar-condicionado, telefone, né? Até eu dei vontade de trabalhar naquilo lá. Meu Deus, que vida boa, eu pensei, né? O cara de trator, ar-condicionado, tudo fechadinho, para lá e para cá, escutando, né, celular, com fone no ouvido, tudo certinho. Para mim, agricultura, na minha cabeça, era... olha só a modernidade. Me deu até vontade de ser tratorista. Serviço bom. Fazia nada. Aí pegava lá o guindaste, colocava no caminhão, ninguém colocava a mão lá. Aí tinha outro lá que colocava o veneno lá nas coisas, tudo automático, nada manual. Né? Então, o que eu quero dizer para você é que, muitas vezes, a gente se cansa à toa, porque quer lutar com as nossas próprias forças, com o nosso próprio braço, e não entrega. Né? Então, por isso que a Bíblia diz, em Isaías 40, 29, que Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Em Salmo 92, capítulo 12, versículo do 12 ao 15, diz, o justo crescerá como a palmeira, florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. Os justos que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto, e Ele é a rocha, e nele não há injustiça. Então, o que eu quero dizer que, às vezes, quando a gente é novo, a gente quer fazer com a força do nosso braço, a gente tem muita disposição e pouca experiência. Quando vai chegando a idade, e a gente vai tendo experiência com o Senhor, a gente precisa deixar algumas coisas para Deus fazer. Então, o tempo, ele cansa. E porque se eu estou cansado, é porque eu estou, provavelmente, não entregando alguma coisa para Deus. E o pior, que depois do cansaço, vem o desânimo. E depois do cansaço e o desânimo, às vezes vem a tristeza. E depois da tristeza, dependendo do nível que está, vem a desistência, a depressão e daí para fora. Então tudo começa... O cansaço é o aviso que eu estou fazendo algo além do que eu deveria, não estou entregando. Então o cansaço é o sinal amarelo. A advertência que Deus está dando para vocês. E vem o desgaste também. Às vezes as experiências vão nos consumindo, nos desgastando, muitas vezes até tirando o nosso ânimo. O salmista, no Salmo 31:10, ele fala assim, ó, porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiro, a minha força descai, por causa da minha... Eu vou repetir. O salmista falou, por causa da minha iniquidade. O pecado desgasta a gente. Quando a gente está cansado, daqui a pouco a gente vai deixando as coisas e vai cometendo pecados que não fazia, e se não bobear, vira iniquidade. Então diz que a força dele estava descaindo por causa da sua iniquidade. E os meus ossos se consomem. Porém, ele termina esse salmo dizendo, esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Salmo 31, 24. O Salmo 31, se você não leu ainda, leia. Está falando de alguém que está passando por uma situação difícil, que está com vontade de largar tudo. Só que, no final do Salmo, ele entende que é Deus que nos dá força. Então, tem situações que as forças vão acabar. Por isso que o Isaías 41 diz, né, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas de água, caminharão e não se fatigarão, correrão e não se cansarão. Então, porque chega um momento que as forças vão acabar. E daí, quando eu estou fraco, fisicamente, ou dependente, então é que eu estou forte, porque daí eu sei que é o Senhor que faz. Então, o tempo ele produz cansaço e desgaste. Bom, e agora a parte mais importante da mensagem. Até aí eu só expliquei, assim, né, os efeitos do tempo, para que serve o tempo. Agora, é isso que você precisa gravar. E o tempo é tão importante que se eu passar do tempo aqui, vocês vão dizer, meu, não acaba mais. Eu preciso de outra coisa. Né? Então, olha só o que faz o tempo. Quando a mensagem ela é certeira, tal, no tempo certo,
você absorve. Quando eu passo do tempo, acabou. Né? Então, por isso que de vez em quando dá uma olhadinha para o relógio para não passar do tempo para vocês. Tá? A primeira coisa que eu preciso fazer para aproveitar o tempo com sabedoria é despertar do sono espiritual. Está até no versículo 14, antes ali da gente ler o 15, que revelação que eu dei para vocês, né? Está no versículo 14, antes do versículo 15. Essa foi de Deus, né? Foi uma reveladura, né? Mas glória a Deus, né? Então diz ali, ó, despertar do sono espiritual. Nossa vida, ela é breve. A Bíblia fala que a nossa vida é como uma sombra que declina. A Bíblia também fala que é como um vapor que some. E também fala que é como a erva que seca. Ou seja, a duração de nossa vida, segundo Moisés, servo de Deus, no Salmo 90, se você não sabia, o Salmo 90 foi escrito por Moisés. Ele disse que a duração de nossa vida é de 70 anos. Alguns, pela sua robustez e força, chegam a 80. Mas o que passa disso é enfado e cansaço. Tem gente que passa de 80, chega até 100. Mas geralmente Deus promete, olha, e eu não abro mão disso. Tome isso para vocês. A vida com qualidade até 70, 80 anos. Isso é promessa de Deus. Então, você vai viver até 70, 80 anos com qualidade. Se você andar na presença de Deus. E claro que pode viver mais. Deus pode até te abençoar e você viver 90, 100, 120, 150. E daí por afora, né? Mas o que eu quero dizer para você é que é uma promessa bíblica. De 70, 80 anos é uma promessa. Se nós partirmos antes disso, a gente partiu antes da promessa. É claro que Deus tem os seus propósitos. Às vezes, os seus discípulos, para glorificar Deus, eles morreram antes. Mas eu sempre oro pela promessa bíblica. Então, a nossa vida, do ponto de vista da eternidade, é muito curta. Muito curta. Então, e às vezes o que acontece? Tem 3 coisas que matam a nossa vida. Que eu vou ensinar para vocês, que isso eu aprendi há muitos anos. E às vezes tem que cuidar que a gente, mesmo aprendendo, faz. O ativismo, o comodismo e as distrações. Vou repetir. É o ativismo, o comodismo e as distrações. Sabe quando é que Deus me deu essa mensagem? Em 2002. 20 anos atrás. E eu estou pregando ela 20 anos depois. Essa foi uma daqueles 142 sermões que o Senhor me deu, que eu escrevi de noite, lá no meu quarto, e eu nunca tinha pregado. Eu entrei na igreja em 1998, e a primeira vez que eu fui pregar foi lá em 2010, eu acho, por aí. Foram 12 anos depois. Essa mensagem foi preparada há 20 anos atrás. E hoje eu estou pregando. Olha só, porque como o tempo, não é, para nós 20 anos é muita coisa, mas para Deus é nada. 1000 anos como um dia como 1000 anos. Então, cuidado com o ativismo, quando você faz coisas demais e não tem tempo para nada. Às vezes não tem tempo para a família, não tem tempo para o Deus, corre o dia todo e é muita correria e pouco fruto. Mas também cuidado com o extremo, o comodismo. Começa a não querer mais fazer nada, vontade só de dormir, de ver televisão, e não frutifica. E hoje nós estamos na época das distrações. Quando você menos percebe, está olhando a rede social do outro, é o WhatsApp, é o Instagram, é o TikTok e tantos outros assim. Quando percebe, está 1, 2, 3 horas ali e passou-se o tempo. Então o diabo trabalha nessas três extremos, o ativismo, o comodismo e as distrações. Porque ter uma vida tão corrida nos cansa, que eu falei do cansaço ainda há pouco, e mata a nossa vida espiritual. Se acomodar nos deixa preguiçosos e sem mais vontade de fazer nada, e nos desanima. E distrações tiram a gente do foco e nos levam para fora dos propósitos de Deus. O professor Marins, né, Luiz Marins, uma vez ele disse que ele tem uma palestra dele que eu ouvi sobre foco. É bem interessante. Acho que deve ter no YouTube também. Eu vi na época, ainda sou da época do DVD, né? Não existe mais nem isso, eu acho, mas na época existia. Então, ele fala que eles iam caçar um animal, né, lá na África,
que agora me fugiu o nome, acho que era ambu, uma coisa assim. E daqui a pouco eles viram outro animal, ele disse, mas tem um lá. Disse, não, mas nós viemos. Aí o caçador disse, não, nós viemos caçar esse tipo de animal. Aí ele viu outro, mas tem esse aqui. Aí o caçador parou e olhou para ele. Meu amigo, você tem que ter foco. Se você veio para caçar tal animal, nós vamos caçar tal animal. Esses aí não interessam. E às vezes a gente faz isso. A gente tem que ter foco nas coisas de Deus. Senão as distrações nos tiram do foco, né? Então, por isso que a gente também tem que ter prudência e sensatez. O que é prudência? Prudência significa saber o tempo nosso de falar, o tempo de calar, de plantar, de colher, de sorrir, chorar, abraçar e deixar de abraçar. Como dizem em Eclesiastes. Exemplo, você tem o teu tempo. E às vezes coisa ruim é a pessoa viver fora do seu tempo. Com todo o respeito, eu vou falar aqui, né? Muitas vezes, as senhoras que estão querendo, pensam que são menininhas, se vestem como menininhas, né? Às vezes, há crianças que pensam que são adultos, se metem na conversa dos adultos. Isso é fora do tempo. Para os homens também. Homem casado, às vezes, jogava 4, 5 vezes futebol por semana, agora casar e quer continuar a mesma coisa. É outro tempo. Agora tem uma outra vida, né? E assim vai por diante. Então você tem que saber qual é o teu tempo. Qual é a tua prioridade? É Deus. Mas depois de Deus, qual é a segunda tua prioridade? Tua família. Então você precisa entender qual é o teu tempo. Não dá para casar e ter uma vida de solteiro. E não dá para ser solteiro e querer viver de casado. Não ia falar isso, mas creio que Deus me dirigiu para falar e está falado agora, né? Então, nós temos que entender o nosso tempo. Glória a Deus. E, então, a pergunta que você tem que saber, se você está na vontade de Deus, né, e tem que ter prudência e sensatez. Sensatez é ter o bom senso, né? É a pergunta que minha esposa sempre, de vez em quando, ela diz para mim e para ela também. Ela diz, Jesus faria ou não faria isso? De vez em quando, ela sempre me diz, se fosse Jesus, ele ia fazer isso ou não ia fazer? Pronto, desarma. Pronto, acabou. Desarma a gente. Acabou. Você está em dúvida se é certo ou se é errado? Faça a pergunta para você mesmo. Jesus faria isso ou não faria? Se Jesus faria, pode fazer. Se Jesus não faria, acabou. Pronto, não faz. E terceira, discernimento da vontade de Deus. Aí é que é importante. Primeira, para aproveitar o tempo, a gente despertar do sono espiritual, ter prudência e sensatez e discernimento da vontade de Deus. Precisamos entender que para Deus não há tempo, pois Ele é o Senhor da eternidade. Para Deus, para quem estuda teologia, o tempo de Deus é o tempo chamado Kairos. O que é isso? Não há presente, nem passado, nem futuro. Deus vê as coisas do jeito que elas são. Para nós, que seres humanos, sim, nós somos limitados a espaço e a tempo e as leis da física e as leis desse mundo. Para nós parece ser muito tempo, mas para Deus é um já, é agora. Mas como explicar isso? Não, nós não vamos entender, porque a nossa mente é limitada a espaço e tempo, né? Estações e tal, e para Deus não é assim. Porque talvez você já pensou, mas o dia que eu for para o céu, o que eu vou fazer lá? Será que vai ter alguma atividade para eu fazer? Ficar tanto tempo assim sem morrer e tal, sem nada para fazer? Será que eu não vou ficar, não vai ser monotonia? Ei, sabe por quê? É porque a tua natureza vai mudar. Você vai entrar no tempo de Deus, vai ser um tempo diferente. Hoje, as nossas vontades são carnais, são aqui da terra. A gente tem vontade de comer, de beber, né? As coisas da carne. Mas lá, por exemplo, você vai ter prazer em adorar. Você vai ter uma necessidade de adorar a Deus, aleluia. É por isso que quando chega na Bíblia, os anciãos, eles adoram 24 horas por dia, dizendo, santo, 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 santo é o Senhor, aleluia. É porque aquilo é uma necessidade, não é uma obrigação. E se você ficar aqui 24 horas dizendo isso, talvez você se cansa. Mas lá vai ser uma necessidade, aleluia. Então, é por isso que eu falo para vocês que existe o tempo de Deus, que é o tempo onde Deus está nos preparando para algo extraordinário. Existe o nosso tempo, que você tem que esperar o seu tempo.
Viver o seu tempo agora. Esse é o tempo que Deus está te preparando, está te usando, mas você precisa entender que vai chegar o momento de frutificar. Existe o tempo dos outros, que é o que acontece. Que a gente fica olhando para a vida dos outros. Mas aquele está fazendo isso, aquele tem isso, aquele tem aquilo, e daí a gente não vive o nosso tempo. Porque sempre vão ter pessoas melhores e piores do que nós. E a lei da comparação, ela é absurdamente ruim. Porque se eu me comparar com alguém pior do que eu, ainda vou pelo lado positivo. Porém, se eu me comparar com alguém melhor, eu vou achar que a minha vida é ruim. É mais ou menos assim. Comprei um celular de última geração, né? Olha só, comprei esse celular aqui e tal. Aí vem outro, compra um pouquinho melhor e diz, faz que nem o Kiko, né, no Chaves. Né? Chega lá e dá outro melhor, pronto, aquele já fica ruim. Por quê? Comparação. Isso mata a gente. Não te compare, Deus te fez único, aleluia. A tua túnica ninguém te rouba. Teu chamado, teu ministério é teu. A tua vida é única. Deus não fez ninguém igual a mim, igual a você. Glória a Deus. E cuidado para não sair do seu tempo. E o tempo do mundo. Nós vivemos num mundo de tecnologia. Como eu falei antes, as coisas mudaram. Se você conversar com o pessoal lá de 50 anos atrás, eles vão dizer, não, no meu tempo não era assim. Em verdade, não era. Mas agora os tempos são outros. É claro que os princípios não devem mudar, mas os tempos mudaram. Os tempos mudaram. Então, se acostume e viva no seu tempo. Não adianta querer viver 50 anos atrás. Viva agora. Esse é o teu tempo aqui na terra, esse é o meu tempo. Antigamente era assim, era. Hoje não é mais. Antigamente quem tinha um Fusca, glória a Deus pelo Fusca. Né? Hoje quem tem um Fusca, eu acho que é colecionador, né? Mas antigamente qualquer carro fazia. Hoje é assim. E assim por diante. Queridos, é por isso que a gente precisa lembrar dos 3 Fs para discernir a vontade de Deus. Força, foco e fé. Força, foco e fé. Nós temos que fazer a nossa parte, nos esforçar, né? Deixar o sono e a preguiça de lado. O que eu posso fazer, eu devo fazer. Você precisa ter foco, cuidar com as distrações, e você precisa ter fé. Mas fé não é pensamento positivo, como o pastor Gilmar sempre nos ensina, né? E muito menos esperança. Fé é a certeza das coisas que não existem, como se elas existissem. Eu consigo ver pela fé algo que ainda nem foi criado, nem existe, mas eu creio que será assim, glória a Deus. E a fé que vence o mundo é a fé baseada na palavra de Deus, e não a que eu estou vendo ou vivenciando. Glória a Deus. E muitas vezes, Deus te coloca, lá em Isaías 49, também outro texto que eu amo ler, porque é um texto muito profundo, né? Mais uma dica de leitura aí. A gente não dá livro, dica de... Leia o Salmo 31 e leia Isaías 49. Isaías 49 eu acho muito profundo, porque Deus fala de uma maneira tão paterna, tão especial com Israel ali, e quando é Israel, está falando para mim e para você, que nós somos o povo de Deus. Que chega ali no versículo 2, ele diz assim, eu te coloquei na aljava. Ele dá a conotação como se fosse um guerreiro, um flecheiro, que coloca uma flecha na aljava. E a aljava é lugar que a flecha não vai ser usada agora, mas em momento certo ela vai ser usada. E às vezes Deus te colocou na aljava, para na hora certa Ele te lançar. E quando o flecheiro pega a flecha, parece que quando ele está na mão de Deus, as coisas vão para trás. Porque o que o flecheiro faz? Ele coloca a flecha no arco e a flecha vai para trás. Quando você está pronto, Deus está te preparando para usar para Deus, parece que as coisas, em vez de ir para frente, vão para trás. Só sabe para que é? É para te impulsionar. Porque quando sair da mão de Deus, você vai muito mais longe. Glória a Deus. Então, se a tua vida está indo um pouquinho para trás, talvez você saiu da aljava, começou a fazer algo para Deus, parece que está indo para trás, é porque é a mão do arqueiro que está mirando o alvo, aleluia, para te soltar, glória a Deus. E ele diz ainda que uma mãe se esquecesse do filho, a quem criou, a quem amamenta, a quem ama, todavia eu
Não me esqueço de ti, não me esquecerei de ti, porque eu tenho gravado o teu nome na palma das minhas mãos. Olha o carinho de Deus. Glória a Deus. Queridos, e eu termino a mensagem concluindo. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo, mas cuide com a ansiedade e com a precipitação. Isso tira o tempo de Deus. Abraão, mesmo chamado pai da fé, chegou um momento que ele não soube esperar o tempo dele. E ele teve um filho com Agar chamado Ismael. Ismael foi o filho da precipitação. Às vezes, a gente atrasa a promessa de Deus e isso nos causa dor. Depois ele teve que enviar seu filho para o deserto junto com Agar. Imagine um pai enviando seu filho para o deserto sem provisão nenhuma. E ele causou muita dor. Por mais que ele não era o filho da promessa, mas era filho. Então, às vezes, as nossas precipitações nos causam muita dor, porque a gente é precipitado. Cuide com isso. Então, cuidado com isso. Espere Deus. Se Deus não falou, espere mais um pouco. Vai orando. Na hora certa, Deus vai falar. Deus vai dar a direção. E, como eu falei, cada um de nós aqui tem um testemunho. Né? Há muitos anos atrás, quando eu me converti, eu vi os pregadores pregar aqui em cima, e você não sabe como eu sonhava em pregar uma mensagem. 1998 eu me converti. Passou 1999, passou 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, acho que até 2009, 2010. E no primeiro dia que eu fui pregar a mensagem, eu me lembro, eu já contei isso, mas eu acho oportuno e eu termino a mensagem aqui. No primeiro dia que eu fui pregar uma mensagem, eu sonhei com aquele momento. Deus tinha colocado isso no meu coração. Tinha um casamento. O pastor foi convidado para esse casamento. Era o irmão da igreja. O pastor foi convidado para esse casamento. Aí, estavam todos os presbíteros lá, todos foram nesse casamento. Não tinha ninguém para pregar. Então, quem prega? Vai o Serginho mesmo. Vai esse. Não tinha ninguém, né? Era esse. E aquela primeira mensagem que eu preguei, né? Eu falei sobre o cedro do Líbano e a palmeira. Eu ainda me lembro. É uma das mensagens que toda vez que eu prego, mexe comigo. Nunca mais eu preguei. Quem sabe daqui a pouco eu não pregue de novo, né? Mas eu me lembro que quando eu fui sair de casa, o meu carro não pegou. Não consegui ir. Meu primo do lado me levou. O Luciano lá, Pedro conhece. Me levou. Cheguei já de carona, atrapalhando e tal. Quando eu chego na porta, os obreiros esperando, claro que talvez, não sei se não fizeram por mal, mas foi tão espontâneo. Quem é que vai pregar? Não tinha vindo ninguém para pregar. Eu disse, quem é que prega hoje? Aí eu disse, sou eu. Um olhou para o outro, se eu soubesse, eu não tinha nem vindo. Essa foi a mensagem de motivação que eu ouvi. Saiu assim na seca. Eu disse, meu Deus, ela nem percebeu que eu ouvi, né? Que eu passei, ela disse, se eu soubesse, eu não tinha nem vindo. Eu escutei. Aí quando eu cheguei lá, alguém fez uma introdução lá, e eu percebi no púlpito, porque eu trabalho numa área de recursos humanos, e a gente, pelo olhar da pessoa, percebe se você está olhando para você, está ouvindo mesmo ou só está e não está nem aí. Mas você percebe também quando as pessoas estão assim, esperando, e agora? O que isso aí vai dar, né? Eu lembro que quando eu subi no púlpito, eu poderia murchar, poderia não pregar mais, e aquilo me abalar, ou usar a palavra justamente ao contrário. As pedras, elas, ou você é machucado por elas, ou você constrói um altar. Eu disse assim, não era meu plano estar aqui, eu disse. Na verdade, nem era para eu estar aqui, mas Deus tem o plano dele. Então, quer você acredite, quer você não acredite, hoje Deus
vai me usar aqui nesse púlpito. Eu disse, eu não sei o que você está esperando. Se você realmente esperar em mim, você nem precisa esperar nada. Agora, se você acredita que Deus pega alguém que nunca pregou e pode dar uma mensagem que muda a tua história, então é desse Deus que eu estou falando, aleluia. E quando eu comecei a ministrar, algo começou a acontecer diferente. As pessoas foram tocadas, Deus começou a ministrar na vida das pessoas. Pessoas caíram pelo poder de Deus. A unção tomou conta do ambiente, não porque era eu que pregava, mas é porque eu entrei na humildade e Deus honrou, aleluia. Você pode aplaudir, é para Deus mesmo, não é para mim, é para Deus mesmo. Então eu quero dizer para você, que se você souber esperar o teu tempo, se você tem sonho, quando você chegar, Deus vai te honrar, aleluia. Se coloque de pé, eu quero orar por você. Aleluia. Queridos, só antes de orar, eu quero dar um recado para você que eu esqueci. Semana que vem, vamos começar uma campanha sobre a soberania de Deus. Aleluia. Serão 7 domingos. Eu não sei quem são os pregadores, ainda está definindo ainda, mas nós já temos os temas. Mas eu acredito que está chegando um tempo de um grande avivamento. O pastor Gilmar também compartilhou isso conosco, na nossa reunião de pastores. Mas isso Deus tem falado comigo já há algum tempo. O pastor Adriano também tem dito isso. Que está chegando um tempo de um grande avivamento. E eu acredito que essa campanha, se você crê, se você colocar o seu coração, não no pregador, esquece quem vai pregar. Esquece. Mas colocar o seu coração em Deus, que é o Deus da campanha. Coisas extraordinárias vão acontecer aqui. Você vai ver coisas que você nunca viu. Eu profetizo em nome de Jesus. Mas você tem que crer. Então, se você tem fé, porque assim, e eu termino dizendo uma frase: o que não te desafia, não te transforma. O que não te desafia, não te transforma. Você é só transformado pelo desafio. Coloca a mão no seu coração, queremos orar por você. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Pai. Esta foi a tua palavra, Senhor. Senhor, eu declaro sobre a vida de cada um que está aqui, e aqueles também que estão nos assistindo pelas redes sociais, Pai, um novo tempo. Um tempo, Senhor, de um derramar de Deus, Pai. Porque a tua palavra diz que nos últimos dias eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, aleluia. Os vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões, porque eu derramarei o meu espírito, diz o Senhor. E eu creio que nesses dias o Espírito Santo de Deus começará a ser derramado sobre essa igreja, sobre essa cidade, e as pessoas vão ver que ainda existe Deus em Brusque, que ainda existe Deus em Israel, que ainda existe Deus na Calvário, que ainda existe Deus nas nossas vidas, aleluia, Pai. Em nome de Jesus, aquele que está precisando de cura, Senhor, eu não preciso tocar para ele ser curado. Senhor, seja curado agora, porque Tu faz do Teu jeito, não é por imposição de mão, nem por tocar na pessoa, Tu cura como Tu queres, Pai. Então eu libero uma palavra de cura em nome de Jesus. Aquele que está passando por uma situação difícil no seu casamento, financeira, enfim, de relacionamento, em nome de Jesus. Agora, Pai, nós declaramos, fecha a boca do inferno, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, sem efeito, toda e qualquer armadilha de Satanás, porque a Tua palavra diz que arma nenhuma forjada contra Ti prosperará. Tu a condenarás em juízo, aleluia. Pai, então agora, em nome de Jesus, nós vamos a Te adorar, Pai. E nessa adoração, começa a realizar milagres aí no meio da igreja, em nome de Jesus. Quão grande